A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Quando eu falo irmão, é irmã e irmão, viram, minha gente? É irmã e irmãos. A paz do Senhor para todos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Lamentações, capítulo 5 e o versículo 5. Lamentações, capítulo 5 e o versículo 5. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Só até aqui, meus irmãos. O que a irmã está entendendo dessa palavra, meus irmãos, é que Deus está falando para mim e para você nessa tarde, meus irmãos, que Deus vai trazer descanso para mim e para a tua vida, meus irmãos. Que Deus vai dar descanso para mim e para você, meus irmãos. Porque Deus dá tempo para os nossos perseguidores, meus irmãos, né? Deixar a gente em paz, meus irmãos. Deus dá tempo para o nosso perseguidor, meus irmãos. Deixar a gente, né? Fazer a obra de Deus, né? Para eles pararem de nos perseguir. Só que tem muitas pessoas, meus irmãos, que querem perseguir a mim e você de todo jeito, meus irmãos. Tem muitas pessoas que querem de todas as formas tirar você da presença de Deus, meus irmãos. Porque não se conforma de ver o que Deus tem na minha, na tua vida. Porque não se conforma de ver Deus, né? Trabalhando na minha, na tua vida, meus irmãos. Aí de todas as formas, meus irmãos, se levanta na minha, na tua vida para nos perseguir, para nos caluniar, para nos defamar, meus irmãos. Para inventar mentira a nosso respeito, meus irmãos. E se coloca como pedra de tropeço no meio do teu caminho, não quer sair de jeito nenhum, meus irmãos. Mas só que Deus trouxe aqui nessa tarde para falar, meus irmãos, que Deus já deu tempo para a pedra sair, meus irmãos. E quando a pedra de tropeço não quer sair da minha, da tua vida, meus irmãos, Deus ele arranca. Não importa quem seja, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que se colocam na nossa vida como pedra de tropeço, meus irmãos. E muitas das vezes é pessoa da nossa parentela, meus irmãos, que se coloca no nosso caminho com pedra de tropeço e não quer sair, meus irmãos. Mas só que Deus aqui para dizer, meus irmãos, que nessa tarde Deus vai tirar, meus irmãos, toda a pedra de tropeço do meio do teu caminho, meus irmãos. Porque Deus viu, meus irmãos, que vocês estamos cansados. Deus viu que você já lutou demais, meus irmãos. Só que agora quem vai lutar por mim e por você é Deus, meus irmãos. E Deus aqui nessa tarde para dizer que Ele vai tirar toda a pedra de tropeço do meio do teu caminho, meus irmãos. Porque não importa quem seja, meus irmãos. Pode ser esposa ou esposa, pode ser um irmão, né? Pode até ser um filho, meus irmãos. Mas se colocar como pedra de tropeço no meio do teu caminho, meus irmãos, Deus vai tirar, meus irmãos. Porque a gente, né, não quer aceitar, meus irmãos, que pessoas, né, da nossa parentela, do nosso convívio, se levanta contra nós, se coloca como pedra de tropeço no nosso caminho, meus irmãos. Mas só que infelizmente é assim que acontece, meus irmãos. Pessoas que eram para nos ajudar, meus irmãos, não quer ajudar, mas quer atrapalhar, meus irmãos. Se não quer ajudar, tudo bem, é um direito, né, da pessoa, não querer ajudar a mim a você. Mas se colocar como pedra de tropeço no meio do teu caminho, meus irmãos, Deus não vai permitir mais não, meus irmãos. Porque Deus nessa tarde trouxe aqui para dizer que Deus vai tirar toda a pedra de tropeço do meio do teu caminho, meus irmãos. Porque Deus hoje está trazendo descanso para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque Deus já deu tempo para, né, a pedra sair do meio do teu caminho. Só que a pedra não quer sair, meus irmãos. E Deus trouxe nessa tarde para dizer que Deus vai tirar, meus irmãos. Deus vai arrancar essa pedra de tropeço do meio do teu caminho, meus irmãos. Porque o que Deus tem na minha, na tua vida, ninguém pode pedir não, meus irmãos. Ninguém pode atrapalhar não, meus irmãos. Só que tem muitas pessoas, meus irmãos, que querem fazer de tudo para atrapalhar o que Deus tem na tua vida. E Deus não vai permitir, meus irmãos. Porque Deus já deu tempo para sair, meus irmãos. Mas só que a pedra não quer sair, a pedra insiste em querer ficar, meus irmãos. E Deus aqui para dizer, meus irmãos, se necessário for, Deus vai abrir a cova e vai jogar dentro, meus irmãos. Porque Deus não vai permitir mais que nenhuma pedra venha atrapalhar a minha e você não, meus irmãos. Se for necessário, meus irmãos, Deus vai abrir a cova e vai jogar dentro, meus irmãos. Porque ninguém pode pedir o que Ele tem na minha, na tua vida não, meus irmãos. E se for necessário, Deus hoje vai abrir a cova e vai jogar dentro. Mas o que Ele tem na minha, na tua vida, meus irmãos, ninguém vai impedir. E não importa quem seja. Se for pedra de tropeço, vai ter que sair. E Deus nessa tarde está dizendo que Deus vai arrancar, meus irmãos. O que está atrapalhando a minha você de prosperar. O que está atrapalhando, né, de mim e de você, meus irmãos, crescer. Deus nessa tarde está aqui para dizer que Deus vai arrancar, meus irmãos. Porque Deus já deu tempo para sair do caminho. Mas não quis sair. Mas Deus hoje está dizendo que vai tirar, meus irmãos. Que vai arrancar essa pedra do meio do teu caminho, meus irmãos. Porque você temos que crescer. E você temos que dar fruto, meus irmãos. E Deus nessa tarde está aqui para dizer que Ele vai arrancar toda a pedra e tropeço do meio do teu caminho, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Fico todos com Deus. A paz do Senhor e tenham uma boa tarde e um ótimo sábado.